Olá pessoal, seja bem-vindo aí na segunda semana do nosso curso de interação humano-computador, que é a nossa disciplina aí. Hoje, dentro da semana 12, nós vamos trabalhar com os tópicos 3 e 4. Eu dei o nome de aula 3 e 4. Né? A primeira opção que nós vamos trabalhar é com o AIX, né? O X aí, o X Designer. Tá? Esse UIX aí que nós iremos trabalhar, nós demos uma olhadinha nele lá na primeira aula, né? Eu vou mostrar aqui para vocês só para a gente relembrar. Lembra que na primeira aula nós trabalhamos com design de interface. E o que seria esse design de interface? Né? É para nós darmos aparência para o nosso sistema, né? O sistema via web, sistema via internet e assim por diante. Dentro de design de interface, nós vimos o layout, definimos esse layout, analisamos alguns layouts, por exemplo, do Netflix, o topo de navegação e assim por diante. O grid, que seria as divisões, o wireframes, que é o escopo dessa minha aparência. E nós vimos o item 4 dessa primeira aula aí, que é onde falava do UI, o IX e o UI, né? O que seria esses novos termos? Por isso que ele chamou, que onda é essa? Então, o IX, experiência de usuário. UI, interface de usuário. UI, né? E AI, tem arquitetura da informação, IHC, interação humano-computador. Então, seria os termos usados. Então, nós vamos dar uma olhadinha no X primeiro. Né? Seria a experiência do usuário. Então, na nossa aula 3, nós vamos trabalhar com o X Design. O que seria esse X Design? O que seria essa experiência do usuário? Vamos trabalhar com a nossa apostila, porque ela está bem explicada. Né? A experiência desse usuário existe desde que o mundo é mundo, como ele está falando aí na nossa apostila. E essa experiência, nós podemos, como usar os objetos dentro do nosso sistema para dar a funcionalidade dele, que é a aparência, tanto para sites, para aplicativos, para tablets, para caixa eletrônico. Então, nós falamos aqui, entender o usuário e projetar essas experiências positivas para que ele execute as nossas tarefas. Então, vamos lá, que esse sistema seja acessível para qualquer usuário. Que esse sistema seja fácil para qualquer usuário. Então, a maioria do UIX, né, é somente encontrando a melhor solução para os seus usuários, mas não é. O UIX trata de definir o problema que precisa ser resolvido. E nisso, nós temos 3 perguntinhas. A primeira, o porquê. Né? Por quê? Qual o problema que eu preciso resolver? Qual é o objetivo dessa minha aplicação? Definir para que esse problema seja resolvido. Quem vai resolver? Como eu vou resolver? E qual o caminho? Esse como eu vou resolver é qual o caminho. Então, através dessas perguntas, nós começamos a definir esse nosso projeto. O UX Design está inserido no mercado que existe uma preocupação com a experiência do produto. Agencia publicidade, portais de notícias, startups, consultoria e produtores digitais. Apesar desse nome design, né, o UX Design, ele não é utilizado para a editoração de propaganda. Ele não é para criar editoração de propaganda. Então, esses papéis foram separados. O UX Design tem a função, como aqui, de definir as interfaces, dividindo as funções da arquitetura da informação. O que vai fazer aquele botão? Como que eu vou passar o mouse? O que vai acontecer quando eu passo o mouse na minha imagem? Então, ele vai dar uma explicação desse projeto. E tudo que ele vai fazer tem um porquê. Então, ele tem que estudar o perfil do usuário. Quem é esse usuário? Qual é o público? Como que ele vai ser acessível para todo mundo? Então, eu tenho que arquitetar esse processo. Ele junto com o arquiteto de informação, ele vai dar uma vida. O UX Designer não se faz, não é o diretor de artes, não é o planejamento, não é o gerente de projetos, não é o desenvolvedor de software. Quem que é esse UX então? Esse UX,
Ele é o cara que ele vai pensar como usuário, ele vai preparar o ambiente para o usuário. Então, o AX faz o meio de campo entre todas as disciplinas e garante que todas elas estejam comunicando junto com o mesmo objetivo. Ele usa a estratégia criada pelo Product Owner, dono do produto, né, para o resto da equipe de forma visual. Ele pega a ideia do executor do projeto e transforma para a ideia das pessoas comuns. Fundamentos desse UX, os fundamentos de experiência do UX são divididos: design e interação. Como que ele vai interagir? Quando eu passo o mouse, o que vai acontecer? Quando eu clicar, o que vai acontecer? Como que eu vou informar? Então seria essa interação. Ele também, além de ele ter que pensar no design da interação, ele tem que pensar na interface. Qual que vai ser a sua aparência, seus botões, suas listas, né? Vocês vendo aqui, ó, perdão, eu vou pegar, essa é a minha interface do usuário, né? Dentro dessa interface do usuário, eu já tenho uma ideia de como que vai ficar meu sistema. Por exemplo, a tela do meu celular, o que vai acontecer. Então, eu tenho que ter mais ou menos essa parte visual em mente. Certinho, pessoal? Então, esse UX também ele vai trabalhar com o seu designer visual. Então, a interface do usuário, design de interação, interface do usuário, tá? E design visual. Como que ele vai, qual que vai ser a sua aparência, né? Como que ele vai ficar? Então eu já tenho que pensar. Então muitas das vezes a gente já desenha isso em algum software de desenho, né? Um Corel, um Photoshop, um Canvas que é da internet, que depois eu mostro para vocês. Em breve eu vou mostrar algumas ferramentas. Então olha aqui, ó, aqui seria a minha aparência. E aí eu vou definindo a estética do meu produto. A usabilidade. O que seria a usabilidade, né? É fácil para o cara usar, ele precisa, é um sistema simples, todo mundo não vai desistir, ele não vai cansar, quando ele cansar ele vai procurar outro, né? Então assim, ele tem um espaço para poder utilizar isso daí. A arquitetura da informação, né? Então o que seria isso? Quando eu clico, ele vai buscar onde? Ele vai aparecer como? Eu arquiteto a minha informação, né? Eu penso nessa interatividade, né? Entre o que vai acontecer do meu site ou do meu app. A funcionalidade, né? A função desse processo. Né? Então, qual que vai ser a função de cada módulo, de cada botão? Né? Então, ele vai definir também a função. Então, pessoal, elementos de UX, tá? Esse elemento de UX ele dividiu em algumas posições. Então, ele vai ter os objetivos do site, ele vai ter a função especial do site, a criação de design, a informação da arquitetura, aqui ó, até o visual design, né? São por todas as etapas que ele tem que passar. O grande mérito do seu diagrama é consolidar a metodologia de design centrada no usuário. Então, sim, a nossa aparência sempre vai ser assentado no usuário. E para isso, eu tenho as estratégias, o escopo, que é o modelo, a sua estrutura, o seu esqueleto, a sua superfície. Tá? E nisso, pessoal, aqui ó, eu estou pondo para vocês algumas ferramentas de UX. Então, como que eu vou usar essas ferramentas de UX? Então, aqui ó, ferramentas para um mapa mental, para definir o escopo do meu projeto. Então, se eu pegar um link aqui, vamos pegar o Xmind, né? Seguro Ctrl. Então, pessoal, lá, o xmind.net, vamos fazer um exemplo. Eu vou fazer o download dele para vocês testarem na máquina de vocês. É só abrir o endereço que está lá na nossa apostila ou clicar nele. Depende de como está a configuração da máquina de vocês. Então, pessoal, depois que fez o download, né, na hora que nós entramos no site do Xmind, nós fazemos o download e instalamos o programa normalmente. Então, vamos aguardar aí
a sua instalação. E depois de instalado, né, aqui eu vou ter os meus modelos de mapa. Lembrando, ó, aqui é para a gente criar um mapa. Então, pessoal, tem várias técnicas que o AIX utiliza. E ele está sendo dividido. Então, eu falei aqui de mapa mental. Devido ao tempo do curso, né, como é que funciona? Toda vez que a gente faz um curso, nós temos também que pesquisar e ser um pouco autodidata. Então, o que é mapa mental? Então, vocês vão entrar lá no Google, escreve mapa mental, é simplesinho. Né? Por exemplo, mapa mental, né? Aqui, ó. Mapa mental eu vou criar. Vamos fechar aqui o skip, né? Então eu venho aqui eu estou criando um mapa mental. Então, vamos supor que eu estou fazendo um aplicativo, um app de pesquisa, né? Então, o que vai ter nesse app de pesquisa? Eu vou ter lá um botãozinho pesquisar, tá? E esse app de pesquisa, ou melhor, vamos falar o que ele vai fazer. Ele vai pesquisar o quê? Tá? Ele pesquisa por categoria, né? Ele pesquisa por usuário, né? Ele pesquisa o produto, o que ele faz nesse meu app, né? Que tipo de pesquisa e assim por diante. Eu estou estruturando o meu mapa mental, né? Então, você vai lá, ó, por exemplo, mapa mental, o AIX Designer. Clicamos nele, eu venho aqui em imagem. E olha lá, é só a gente, né, por exemplo, aqui ó, eu tenho o programa de laboratório de interfaces, né, e aí aqui ele vai desenhar um mapa mental. Então, tem vários tipos de mapa mental, e aí vocês vão ver os modelos e vai aplicando na realidade de vocês. Aqui o mapa mental do UTeacher, né, do YouTube lá, né, definir o título e aí vai as opções que eu vou trabalhar. E vocês vão criar um mapa mental no projeto de vocês. Ou seja, todas as opções que vocês forem vendo aqui, ó, ferramentas para desenvolver um workshop, né, que é utilizado para pesquisa do usuário que ajuda a decisão do design. Então eu quero pesquisar qual é o gosto dos usuários daquela região. Eu quero fazer um site de comércio eletrônico e eu quero vender o quê? Eu faço uma pesquisa, aqui tem uns programinhas, esse workshop de apresentação, eu vou usar o Google Forms para fazer a pesquisa e assim por diante, né? Então aqui eu apresentei algumas ferramentas para vocês e também agora a parte de documentação. A parte de documentação, se nós conseguimos perceber, nós temos a primeira fase aí, ó, que nós chamamos de briefing. É um conjunto de informações, um conjunto de informações ou uma coleta de dados para o desenvolvimento de um trabalho ou documento. Esse é um instrumento utilizado para administração, relações públicas, né? Então eu vou criar esse briefing, né? Design na publicidade deve produzir um roteiro de ações, né? Tem aqui o escopo das minhas ações. Então eu faço um briefing primeiro da estrutura do meu projeto. O que vai acontecer? Então depois vocês baixem lá, escreve lá modelo de briefing. Vai abrir o Google lá e vocês vão ter alguns modelos que vocês vão poder utilizar. Blueprint, um mapa que mostra todos os pontos de contato do consumidor e a marca. Então esse mapa aqui vai ter um exemplo desse mapa para vocês. E também vocês podem pesquisar para ficar como que eu faço esse mapa de pesquisa, né? Então, ó, vamos pegar aqui. Então olha aqui, ó. Então o usuário, né? O que esse usuário faz? Jornada do usuário, edita a lista de compras padrão e manda para o app, né? Escolhe a opção que deseja e aí ele vai tomando as ações. Em cada opção ele toma as suas ações, né? Então, ó, essa daqui eu edito a lista de compras. Depois nós podemos perceber a evidência física, é listar as compras e assim por diante. Basta vocês analisarem esse processo. Então,
o briefing, né? Nós temos o briefing e o blueprint, que seria um outro mapa, uma outra técnica para a gente estruturar as nossas ações. Depois, pessoal, nós temos, depois do blueprint, nós temos o Consumer Journal Map, né? Um diagrama que explora múltiplos e algumas visíveis e invisíveis passos do consumidor, né? Então, aqui tem um exemplo, né? É diferente, eu tenho várias áreas, né? Aqui seriam os meus menus, por exemplo, e aí dentro dele as opções que a gente vai atingir, né? Dividido aí pelas cores. Use Store, um detalhamento de cada tarefa que o usuário deseja cumprir, interagir com os produtos. Então, outra técnica seria esse papelzinho, né? Então, na hora que eu clico, o usuário, o que vai acontecer, né? Qual é a reação dele? Eu vou reestruturar esse pensamento do usuário, né? Então, mesma coisa, quer pegar o modelo, entra no Google, escreve lá dentro do AX e pega o modelo, né? Então, vocês vão ter vários modelos aí para trabalhar. Personal gráfico, um relato do público-alvo, né? Que é um outro, esse gráfico de pessoas, né? Que eu vou relatar o meu grupo, o meu grupo de usuários, fazer uma análise de concorrentes, né? Uma proposição dos valores para ser oferecido, uma entrevista do stakeholder. O que seria isso? Roteiro de entrevistas com os principais stakeholders. O que são os stakeholders? As partes envolvidas. Quem que vai mexer no meu processo? O brainstorming, né? Um processo coletivo de geração de ideias. Eu reúno os usuários, os clientes, e vou pegar esse conjunto de ideias do que eles querem da minha aplicação. O onboard, né? Uma coleção de imagens de referência de eventual transformação do estilo visual do teu produto, né? Fazer um histórico desse produto, como é que ele vai mudando, né? Então, esse onboard. Storyboards, uma espécie de histórias em quadrinhos, né? Que ações dos consumidores, né? Eu vou definir ações dos consumidores. Fluxo de usuário em telas, né? Onde uma representação visual do fluxo do usuário para completar tarefas. Então, eu clico para onde ele vai, eu desenho isso, né? Eu faço esse desenho. Depois, taxonomia, uma exploração de tornar públicas toda forma de categorizar o conteúdo da informação, né? Com editorais de um site, notícias ou categorias, né? O e-commerce, por exemplo, né? Ajuda os designers a definir a estrutura do conteúdo e rótulo que ajudarão ao usuário a se movimentar pela tela. Auditoria de conteúdo, atividade de listar todo o conteúdo disponível no site. Aí se será em várias etapas do projeto, né? E chegar à totalidade desse projeto. Uma análise heurística, outro recurso que nós utilizamos aí. Um sitemap, map do site. Roadmap, a sua funcionalidade, né? O cenário de caso, então a transação cliente, transação de cartão, processo de fatura. Aí qual que é essa transação? Então eu defino as minhas transações financeiras, por exemplo. Focus groups, um painel de discussão com os vários usuários sobre determinado assunto, um fórum de pesquisa, um fórum de discussão, né? Pesquisa quantitativa, questões que produzem um número no resultado, né? Então, com satisfação do meu produto, com satisfação do meu aplicativo, do meu serviço oferecido e assim por diante. De uma videoaula criada aí por um youtuber, eu quero fazer tudo isso. Testes de usabilidade, entrevista do consumidor, né? Para perguntar se o nosso sistema realmente ele é acessível, se ele é fácil, se ele é usual, né? Card Store, uma técnica que consiste em pedir que o usuário agrupe conteúdo, né? Teste AB, oferecer duas versões diferentes do produto. Então, eu tenho uma versão para Note, né? Para PC, e uma versão para smartphone. Evectracting, uma tecnologia que consegue analisar o movimento dos olhos do usuário à medida que ele interage com o produto, dá informações sobre as partes de interface, né? Então, já é uma tecnologia mais avançada. Depois, nós já vimos algum deles, né? Wireframes, stakes, né? Uma forma rápida de rabiscar uma nova interface. Wireframes, aquele que a gente pré-define os visuais que a gente já viu lá na aula passada. Protótipos, biblioteca padrão, né? Uma lista de prática de exemplos. Esse protótipo é uma simulação do nosso site. Enfim,
uma gama de propriedades de desenvolvimento, o que esse UX vai desenvolver, tá? Então, é um assunto assim, muito longo, mas é só para vocês conhecerem o que esse cara faz, né? Ele não é um programador, ele é um cara que administra, organiza, ele cria o nosso projeto, e tudo isso vai ter as nossas técnicas. E também vamos ver que tem alguns exercícios para vocês praticarem dentro da questão da usabilidade. O que é essa usabilidade que nós temos que pensar, que o UX tem que pensar? É a maneira fácil dele usar a interface, né? Então, dentro dessas características, eu tenho a facilidade de aprendizado, utilização de sistemas que requer pouco treinamento, né? Então eu vou oferecer um sistema para o usuário que ele é fácil dele trabalhar, fácil de memorizar, né? Máxima a produtividade, minimizar a taxa de erros e maximizar a satisfação do usuário, né? E nisso a gente tem uma técnica chamada análise de Nielsen. Os estudos de Nielsen sugerem que 75% dos erros do website poderiam ser minimizados com os cuidados relacionados às atividades que auxiliam encontrar informações, entender as informações, ter prazer na leitura, realizar a pesquisa. Então isso daqui é o que eu tenho que incentivar, criar maneiras para incentivar esse meu usuário. O teste de usabilidade é uma técnica que pesquisa para avaliar o produto ou serviço, né? Então eu vou ver se esse usuário está satisfeito, né? Então é uma técnica de avaliação, pode avaliar produtos, serviços, sites, aplicativos. São feitos com usuários representativos, não vale a pena fazer com um colega, né? Tem um roteiro de tarefas para a gente fazer essa pesquisa. Ferramenta para usabilidade, o protótipo no papel, o teste realizado numa sala com o analista e o usuário, né? Teste de protótipo navegável, uma versão, aqui ó, aqui o protótipo em papel, aqui já é uma versão para eu testar já é o meu pré-projeto, né? Teste remoto via internet, já põe como que ele vai se comportar via online, tá? Aqui tem os programinhas e análise heurística, é um método de processo criado com o objetivo de encontrar soluções para um problema. As heurísticas são feedback, visibilidade do estado do sistema, eu tenho retorno, né? Eu clico, qual que é o feedback desse sistema para o usuário? Ele não gosta de esperar. Falar a linguagem do usuário, uma linguagem simples, né? Isso está dentro desse conteúdo, né? Mas aí um conteúdo psicológico que envolve essa análise, né? Tanto de feedback, tanto falar na língua do usuário e tanto a saída claramente demarcada, liberdade de controle do usuário. O usuário consegue modificar o teu sistema como um todo, a sua aparência. Eu tenho que dar recursos para ele ficar mexendo e que sejam fáceis. Eu tenho que cativar esse usuário. Consciência e criações de padrão. Então, eu não posso ficar mudando, eu já tenho um padrão pré-definido para o meu aplicativo. Eu posso mudar as aparências, fazer as atualizações, né, para mudar, para não ficar o mesmo, mas não muda aquele padrão. Se ele já está tendo sucesso, né? Eu posso mudar caso não use sucessos. Prevenir erros, né? Minimizar os riscos de erros, minimizar a sobrecarga de memória do usuário, atalhos, maneiras mais rápidas de chegar, diálogo simples e natural, uma pergunta simples que ele vai entender, né? Boas mensagens de erros, quando tiver erro ele entender. Então, e para a gente finalizar, as 8 regras de ouro do DI, né? Consistência, sequência e ações similares, né? Então igual para todo mundo, fácil acesso, atalhos para usuários assíduos, teclas de atalho, né? Macros, navegação simples, feedback informativo, toda e qualquer ação do usuário requer uma resposta do sistema, coisa rápida. Diálogos, né? As caixas de diálogo sempre bem definidas, como as mensagens sempre bem claras e simples, para falar a linguagem do seu público, mas é importante atender a linguagem do seu público. Se for um público mais conhecedor, você pode usar um texto mais formal, mais formalizado. Se for para um usuário mais simples, não, eu vou pensar nisso daí. Reversão de ações, sempre que possível as ações devem ser reversíveis, ou seja, primeiro revistas e se eu tenho que identificar está funcionando ou não, né? Controle, os usuários mais experientes devem ter a sensação que eles dominam os processos, baixa carga de memorização. Então você pega um sistema do banco, ele está lá, né? E ele tem que ter os critérios ergonômicos, né? Então eu tenho aí alguns critérios. Dentro da condução eu tenho agrupamento, um exemplo do Netflix,
distinção de item, muito o Twitter, legibilidade fácil de ler, feedback imediato, né? Carga de trabalho, brevidade, resumir tudo. Quando você entra no Facebook, né, já está tudo resumidinho. Depois, se eu quiser aumentar, eu clico. Né? Concisão, ser direto, sem ficar enrolando muito, objetivo. Ações mínimas, né? Os nossos atalhos, quando menos caminho, menos menuzinho que ele tem que ficar abrindo, é melhor. Densidade informacional, quantidade do conteúdo. E o controle explícito, ações explícitas, controle do usuário. Exemplo, Twitter, ícones do Twitter, são ações explícitas. Controle do usuário, exemplo do Twitter, adicionar ou excluir pessoas, né? Adaptabilidade, flexibilidade, né? Adapte-se ao gosto do usuário. Então, olha que interessante, você está assistindo um filme, aí ele já aparece os melhores filmes ou os lançamentos que estão sendo pelo Netflix, de acordo com as suas pesquisas já feitas. Ele mapeia seu perfil. Gestão de erros, né? Proteção contra os erros, qualidade de mensagens, né? E homologia do sistema. Por exemplo, um sistema fixo, simples, homogêneo é o Twitter. E assim, pessoal, nós vimos as técnicas do OAX e a responsabilidade de um programa acessível, né? Os conteúdos que eu tenho que prestar atenção para o desenvolvimento. Parece muita coisa, mas para criar um projeto bem definido e que tenha sucesso, eu preciso de uma equipe, né? E cada um vai ser, por exemplo, um papel. Por enquanto, a gente viu o papel do OAX, que é o gerente desse projeto, né? Para quê? Para tornar um projeto usual, tá? Então, até a próxima, pessoal. Estamos encerrando aí a semana 2. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, postem no fórum e até mais.